Olá, gente, graça e paz. Olha aqui, tudo bom? Hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens curtas, reflexões sobre as parábolas de Jesus. E o texto da nossa reflexão de hoje está lá em Mateus 22, de 1 a 14, assim como também em Lucas 14, de 15 a 24. Mateus 22, 1 a 14, que é a parábola do banquete nupcial, tá certo? O texto diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais, e indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós vimos aqui que o texto, inicialmente, ele diz que Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas. E isso não nos diz muita coisa, né? Mas quando a gente vai lá para o texto paralelo de Lucas 14, no verso 15, aí sim a gente tem um contexto. O verso diz assim: Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Por quê? Lucas nos dá o cenário. Jesus tinha sido convidado para a casa de alguém para participar de um banquete, alguém provavelmente importante, que é o que a gente vê lá nos versos anteriores, no começo do capítulo 14 de Lucas. Então, nesse cenário de um banquete é que ele nos apresenta essa parábola de um banquete, tá certo? E eu acho interessante porque quando a gente vai ler no livro de Lucas, e essa pessoa diz: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus, errado ele não estava. Mas Jesus aqui ele quer demonstrar que aquelas pessoas que estarão nesse banquete no reino de Deus não são exatamente quem se espera, especialmente quem aquela audiência achava e pelas razões que ela achava. Tá certo? Então, o significado, essa foi a introdução, o contexto da parábola. Agora, qual é o significado? O verso 2 de Mateus 22 nos diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Ou seja, essa figura do rei é uma figura típica que nós já vimos outras vezes em outras parábolas. Então, embora usando uma parábola, aqui a lição e o significado que Jesus nos quer ensinar são mais próximos da realidade, uma vez que no retorno do Senhor celebraremos as bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, 17. De fato, lá no capítulo 3 do livro de João, João Batista refere-se a si mesmo como amigo do noivo, é o que diz lá no verso 29, ou então do esposo, a depender da tradução. Paulo também, em Efésios 5, de 22 a 33, um texto bem conhecido, quando ele fala das responsabilidades do marido e da mulher no contexto conjugal, ele compara nossos casamentos ao relacionamento que Cristo tem com sua noiva, a igreja. É sobre isso, portanto, que Cristo fala, mais do que uma parábola, uma profecia sobre si mesmo.
Em Lucas 14,16, Jesus nos diz que foram muitos convidados. Isso porque não só o rei é generoso, como também deseja, por meio desse banquete, glorificar o seu filho. E isso é interessante porque, semelhantemente, os atos de misericórdia de Deus para conosco têm o mesmo propósito de trazer glória para o seu filho Jesus. Vamos seguir. Os versos 3 a 6 de Mateus 22 nos fala que esse rei envia um número de servos para lembrar seus convidados da festa que estava para começar. E nós sabemos, por outras parábolas que a gente já viu, que esses servos, na verdade, são os profetas que foram anunciar a Israel para que se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos. Isso tudo anunciando a vinda iminente do Messias. Aqui em Mateus nós não temos muitos detalhes, apenas que eles rejeitaram o chamamento, não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram para cuidar de seus próprios interesses. Esses interesses são detalhados lá em Lucas. Lucas 14,18 fala de uma propriedade recém-adquirida a vistoriar. Convenhamos, o que deveria ter sido feito antes. Você não fecha um negócio dessa proporção, dessa monta, sem ter feito uma vistoria prévia. Então não faz sentido. Lá em Lucas 14, no verso 19, diz que também foram adquiridas 5 juntas de bois e precisavam ser experimentadas. Será mesmo que havia essa urgência? Será que não podia esperar para depois desse banquete? 14:20 nos fala de um casamento recente, talvez uma lua de mel, como se isso fosse desculpa, por que ele não levou consigo a sua esposa? Quem é que é convidado para uma festa de casamento e é convidado sozinho? Com certeza a pessoa teria recebido também o convite para sua esposa. Então vejam, desculpas e mais desculpas, as desculpas mais esfarrapadas possíveis, o que demonstra desprezo, ingratidão e falta de consideração pelo convite real, lembra que era um rei, para o banquete de seu filho e herdeiro. Rejeitar o banquete e a festa significa rejeitar o próprio filho. E aí eu trago para a nossa realidade de hoje. Como é que você acha que você reagiria se você fosse a pessoa mais importante do universo e isso acontecesse? Eu digo que aconteceria comigo. Se fosse o meu casamento, eu ficaria muito chateado. Agora, se fosse o casamento do meu filho, isso seria imperdoável. Isso porque nós somos humanos e possuímos a mesma dignidade uns para com os outros. Nós temos o mesmo nível, nós não somos mais importantes uns do que os outros, num sentido de dignidade. Nós todos somos humanos, criaturas e temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Todos a mesma coisa. Aqui não é o caso. Vemos o rei do universo e seu filho, principalmente, sendo rejeitados, uma ofensa inigualável. Mas lá no capítulo 3 de João, ainda no capítulo 3 de João, os versos 15 a 18 nos falam que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha só a expressão, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O resultado dessa série de negativas vemos no verso 7 do capítulo 22 de Mateus. O rei indignou-se sobremaneira, o que causou o castigo dos habitantes daquela cidade que rejeitou o seu filho, castigo que viria sobre Jerusalém. O verso 8 fala que aqueles convidados não eram dignos, o que é verdade, mas aqui há um porém. Na verdade, ninguém é digno por mérito próprio. Nós nos tornamos dignos na medida em que somos convidados. Esse convite é o que nos torna dignos. E isso se aceitamos o convite. Tanto é verdade que o texto segue falando que o Senhor urge seus servos para que vão e busquem todos quanto puderem encontrar, gente boa e pessoas más. Olha só o que o texto diz, demonstrando que não é pelo mérito de quem é convidado. Aquelas pessoas não mereciam ser convidadas. Nós também não merecemos ser convidados, mas pelo mérito e honra de quem convida. Lucas 14:21 diz ainda de uma maneira mais forte: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, lugar de gente comum, mesmo desprezível,
e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, pessoas como eu e você, que nunca seriam convidados para uma festa dessa proporção, de pessoas tão importantes, e que ao receber o convite, deveríamos receber com alegria e nos preparar para tanto. É o que a parábola termina ensinando mais à frente, nos versos 11 a 13 de Mateus. E aqui só um parêntese, antes da gente concluir. Eu acho interessante porque quando aquela audiência escuta isso aqui, ele deve ter imaginado, eu sou judeu, eu sou merecedor. Como assim eu estou sendo rejeitado? Como assim eu não sou merecedor? Quem são essas pessoas que ele está citando aqui? São os pecadores, são os publicanos, são os samaritanos, são os gentios. Pessoas cuja oferta de salvação rejeitada pelos judeus iriam abraçar, que é o que a gente vai ver lá mais na frente no livro de Atos. Então, se as pessoas que rejeitarem o convite foram castigadas, o castigo de quem aceita o convite, mas não se prepara na melhor de sua capacidade para apresentar-se limpo e adequado para esse evento, será igualmente tenebroso. Olha só o que diz o texto: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Ranger de dentes. Então, para concluir nossa reflexão de hoje, Mateus e Lucas terminam de maneira diferente. É curioso você parar para pensar nisso, né? É a mesma parábola, mas tem abordagens um pouco diferentes. Sendo no primeiro caso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o que dá a entender a ideia de que a mensagem de salvação é ofertada a muitos, porque é disso que se trata aqui esse banquete. As boas novas que Cristo deu sua vida em resgate do pecador, para reconciliar Deus e a humanidade, que de outra maneira pereceria no inferno. É isso que a gente tem que entender. Somente uma minoria, remanescentes entre o povo, é que chegarão lá, como as virgens prudentes do texto de Mateus 25. Já Lucas enfatiza a realidade da perdição daquela geração e daquele povo que rejeitou a mensagem, o convite, o banquete e o filho. Restam então duas perguntas para mim e para você que leu esse texto comigo ou ouviu essa reflexão, que são as mesmas trazidas pelos autores bíblicos. Em primeiro lugar, temos aceitado ou rejeitado esse convite? E em segundo lugar, uma vez aceito, temos buscado uma vida de santidade que corresponde às vestes nupciais, digamos assim, ou seja, temos nos vestido da maneira adequada ou de trapos sujos como mendigos, ignorando a dignidade daquele que nos convidou? Então, se a minha resposta e a sua resposta para a primeira pergunta for um não, a minha oração é para que nos arrependamos hoje mesmo e entreguemos nossa vida ao Filho de Deus e noivo dessa história. Mas caso a gente tenha dito sim para a primeira pergunta, mas não para a segunda pergunta, é sinal de que não entendemos corretamente quem somos. Quem Deus é, um Deus que nos alcançou com sua graça e misericórdia e deseja que sejamos santos como Ele é santo. Amém? Então esse é o desejo, a oração para mim e para você hoje. Se esse vídeo falou com você, curta, comente, compartilhe e que Deus nos abençoe.